Olá, Ei, tudo bem? tudo jóia e vocês? Tudo ótimo. Ô, Bárbara, vai se apresentando aí que eu vou escrevendo aqui qual que é o tema da live, tá Combinado. bom? Então, gente, prazer. Meu nome é Bárbara Freire. Eu sou psicóloga cognitiva comportamental. Me considero feminista. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me envolver em causas sociais, né, que envolvem minorias. Eu aprendi a ver valor nisso com o tempo. E me considero também uma pessoa de esquerda, me envolvo com algumas coisas da política, principalmente que envolvem as causas sociais também. E é isso. E é maravilhosa, recomendo, ótima profissional, minha psicóloga, que você tem que dizer, né? É, Bom, eu sou a Ana Horta, sou jornalista e eu fui a pessoa que investiu numa ideia de um jornalista, amigo nosso, que é o Ramon, que teve a ideia do portal. Então, o portal Gama, ele é um portal feito inteiramente por jornalistas, desde o financeiro, que é essa pessoa que vos fala, até todas as matérias, com exceção dos nossos convidados, que a gente tem muito advogado, né? E, e outras pessoas que querem escrever, mas que fundamentalmente estão alinhados à nossa proposta, que é, a gente entende que o jornalismo ele não é imparcial, né? Ele tem a sua parcialidade, em que a gente deve deixar isso claro, né, para os nossos leitores. Então, quando você entra em quem somos, já está lá todas as causas que a gente defende, né? Que nós somos, é bom dizer sempre, né? Que nós somos contra o racismo, contra o preconceito, nós somos a favor das causas LGBTQI, o alfabeto inteiro, porque só aumenta, vai aumentando, né? Todo dia aumenta mais uma letra. É, nós somos de esquerda, né? E tal, e é isso. Bom, dito isso, eu te chamei para fazer essa live porque eu aposto que muitos de vocês que vão ver, que estão vendo, que vão ver posteriormente essa live, vão pensar, pô, zoação, vai ficar colocando os bolsominions aí, tudo aí no devido lugar que eles devem, né? E tal, mas não é bem assim, né? A gente vai conversar um pouco sobre inteligência, porque uma das coisas que nos diferem dos que defendem a outra causa, olha como que eu estou sendo politicamente correta, é inteligência, né? Então, assim, a gente vai justamente falar sobre inteligência emocional, que é como lidar com pessoas que não têm essa inteligência emocional, né? A gente já teve aqui uma experiência, né? Uma de, com certeza, vai ser de várias pelo nosso posicionamento político, ideológico, e de uma pessoa que é a favor do Bolsonaro e que numa matéria feita pela Paloma, né, de gozação de Ares com Bolsonaro e tal e tudo, ele falou que ele era de Ares mesmo, que ele defendia um mito, e aí a Nacelle respondeu, não me lembro exatamente muito bem a resposta dela, claro que é com humor que é característico de quem é de escorpião, porque tudo é assim, a gente fica falando. E aquele humor sarcástico e tal, que também não é bom, a gente vai falar sobre isso. Aí o cara veio detonando, falando que jornalista é vagabundo, que jornalista é aquilo, e palavrões e palavrões e palavrões, né? Então, é até bom para a gente aqui, na verdade, para os jornalistas que estão nos vendo e tudo, que fazem parte do portal, para a gente entender, né, como que a gente vai lidar com essas pessoas que certamente vão entrar aqui, não são convidados, não. A gente coloca o propósito lá no nosso portal justamente para não tê-los, mas eles vão entrar porque tem a liberdade ainda, né? A gente ainda tem a liberdade de expressão, e aqui a gente vai deixar eles se pronunciarem, desde que, né, tem um limite, né, desde que isso não vá
para o baixo nível, né? E não agrida ninguém, e etc, né? Mas é aí que tá, né? Porque aí a pessoa não tem essa coisa. Como é que fala para mim a importância de se ter inteligência emocional? Primeiro, o que é inteligência emocional? Bom, então, inteligência emocional, basicamente, é a gente conseguir saber da onde que vem, né, os nossos sentimentos, se eles estão sendo provocados por uma atitude de alguém ou se é uma coisa mais nossa, e a gente conseguir gerenciar isso, né? Basicamente é o que eu considero você ter essa inteligência e gerenciar a ponto de que chegue no seu comportamento, a ponto de que você consiga se comportar. Eu acho, assim, quando a gente está tratando desse tema, né, em relação à política e tudo mais, eu acho que vai até além, assim, um pouco de inteligência emocional, né? Assim, pelo menos eu vou falar muito. Não vou falar muito do lado de Bárbara psicóloga, mas de Bárbara pessoal, porque, Uhum. querendo ou não, dentro da minha profissão, diferente da sua como jornalista e tudo mais, eu não existe essa distinção para mim, né? Entre quem é de esquerda, quem é de direita. Eu atendo a qualquer pessoa que votou em qualquer pessoa, Uhum. justamente porque eu entendo que isso vem de uma evolução, sabe, assim, das pessoas. Então, não necessariamente significa sobre inteligência emocional, eu acho, essa questão com a política, sabe? Acho que essa questão Uhum. da inteligência emocional, ela vai ser muito útil para a gente durante as discussões, né? Durante a Uhum. gente estar conversando com alguém que tem uma opinião contrária da gente, mas não somente em relação à política, né? Em relação a Uhum. qualquer Uhum. coisa na nossa Tema. vida. Eu Uhum. acho Com que certeza. a grande questão da política é porque ela está se tornando um momento ali em que as pessoas estão segregando, sabe? E que elas estão deixando de conseguir conversar, de conseguir de ter uma troca para virar uma briga que parece de time de futebol, às vezes, entendeu? E Uhum. Uhum. aí, e aí quando já não tem mais ganho ali na discussão, né? Se passa mais para uma fala mais agressiva. E aí, o que a gente acabou não fazendo nenhum roteiro, né, para nossa live, mas Aham. o que eu acho que é super válido da gente pensar a respeito desse tema é sobre a diferenciação de uma problematização sobre alguns assuntos da política. Problematização, no Uhum. caso, que eu quero dizer como uma coisa que é simplesmente uma fala agressiva solta no ar. Outra coisa sobre denúncias, né? Porque eu vejo, por exemplo, outro dia mesmo a gente estava conversando sobre como que chama aquela atriz da cultura? Regina Duarte. Regina Duarte. Regina Duarte. É. E aí a minha amiga tava defendendo a Regina de Duarte, falando, não, mas coitada, gente, foi a primeira entrevista dela e tal. E que. Foi a primeira entrevista dela, né? É, Pode ser no cargo, pode ser. exato foi o que ela quis dizer. E aí ela tava falando, coitada, ela não sabia direito, né, o que fazer, como se portar e tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, mas ela tá numa posição em que é necessário que a gente denuncie o que ela está fazendo, entende? Então, Uhum. tem a problematização, tem a denúncia e tem também a militância, sabe? Que eu acho que é a gente poder passar para as outras pessoas valores que a gente acredita que são válidos para, né, pra gente contaminar. Não dá nem pra brincar com essa palavra de contaminar, né? Mas contaminar as outras É. pessoas com valores que a gente julga que são importantes. E não Aham. segregá-las, entendeu? Então, eu acho que vai muito por esse lado, assim. Acho que tem Entendi. esses três momentos aí da nossa vida dentro das nossas diferenças políticas, sabe? Entendi. Eu queria pedir aos coleguinhas Paloma, Luiz, que são jornalistas desse portal, para darem corações, faz favor, nessa live, tá? Porque vocês entendem de comunicação, tá bem? Depois dessa bronca, voltamos aos nossos Voltamos à ao nosso programação. bate-papo, à nossa programação normal. É, Bárbara, é o seguinte. Bom, a gente sabe que a gente aqui de esquerda
A gente tem uma coisa assim, tá? Eu vou falar por mim, eu acho que estou falando por muitos de nós, assim, de modo geral. A gente não acha, a gente tem certeza que a gente é mais inteligente do que os bolsominions, né? E aí, o que que acontece? Muitas das vezes, a gente responde a uma coisa, a um comentário deles e tal, de maneira, assim, bem sarcástica, que é característica daquela coisa, né? Você vai pelo humor. Muita gente acredita assim, eu vou pelo humor, porque aí a pessoa vai entender melhor e tudo. Aí a pessoa fica o quê? Puta, porque ela se sente o quê? Burra, Agredida, né? É. né? Isso tem fundamentos? É isso mesmo? É, assim, como eu estava dizendo, né, a gente tem que estar muito atenta. Eu sempre falo isso em terapia, né, Ana? A função do nosso comportamento, sabe? Então, dentro dessas três coisas que eu falei, né, a gente tem opiniões diferentes, que não é somente na política, mas a gente está abordando bem esse assunto, justamente porque é algo que está causando muita polêmica e segregação. Mas a gente tem essas três funções que a gente tem que entender em qual função que a gente está se adequando naquele momento, né? Então, muitas vezes eu entendo que as pessoas, quando elas estão já ali numa fase que elas estão tratando as pessoas de direita como se elas fossem menos inteligentes, como se elas fossem menos evoluídas e tal, e não sei o quê, e elas tratam elas com agressividade, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é entrar na defensiva realmente, né? E é aí que acaba qualquer tipo de troca inteligente, já que nós, as pessoas de esquerda, né, estão dizendo Uhum. que se julgam mais inteligentes do que as de direita. É É. aí que justamente acontece que não há exatamente, pelo menos o meu propósito em pontuar muito a minha opinião, é que eu consiga mostrar para a pessoa talvez o meu lado da história com empatia para que a gente consiga ter uma troca ali legal, sabe? Sim. Porque é isso, sabe, gente? Se trata disso. Não tem como a Uhum. gente abrir a cabeça de uma pessoa e colocar um bilhetinho lá dentro, né? É. Então, é preciso de ter conversa. E aí, é por isso que eu tô dizendo sobre a gente entender a função do direcionamento da nossa fala enquanto esquerda para uma pessoa de direita, entendeu? Porque se ele Uhum. for de uma forma agressiva, com certeza não vai ser para tentar disseminar os nossos valores e poder trazer mais pessoas para o nosso lado. Pelo contrário, ele vai Sim. fazer as pessoas que votaram no Bolsonaro, que são de direita, enfim, entrarem mais ainda na defensiva e não sai uma troca inteligente ali de jeito, nem se a gente quisesse. É, assim, é porque eu entendo assim, que existe dois tipos de pessoas de direita. É aquela pessoa que realmente conversa, ela tem o seu posicionamento e tudo, mas se você vier com argumentos, né, sem agressividade, né, e tentar, ela vai tentar entender e às vezes ela até muda de opinião. Isso se você tem uma inteligência muito grande, assim, de chegar e falar com ela, tentar ter empatia, como você falou, né, e tal, e sem ser agressivo, sem falar ser burra, né, essas coisas que a gente não está sentindo, mas a gente não fala, né, vai com muito cuidado e tal, tal, tal. E tem aquelas pessoas que não existe argumento, entendeu? Aquelas pessoas que não querem ouvir, elas não querem entender, elas não querem admitir que elas podem ter errado, né? Para essas pessoas, como lidar? Com essas pessoas que mesmo que você educadamente, empaticamente, comece a conversar e elas que te respondem de forma agressiva. Bom, eu acho que nesse caso você tem duas opções. Ou você muda de assunto ou você muda de lugar, né? Para o bem geral da nação, né? Porque isso não, aí é exatamente isso que eu tô querendo dizer, sabe? Assim, por exemplo, as pessoas elas me perguntam muito sobre como que eu defino se eu vou me relacionar, eu digo, né, como amigo, enfim, romanticamente, com uma pessoa que votou no Bolsonaro ou não. E a verdade é que eu defino isso, né? Se eu tenho amigos que votaram no Bolsonaro, eu tenho familiares que votaram no Bolsonaro, e assim, eu posso dizer que muitos dos meus familiares não dá para eu escolher não conviver, né? Já me obrigaram a isso quando se casaram com eles. Mas Super te entendo.
Mas assim, Mas a gente ama, né, a pessoa. é, e, Ela e, tem, e aí é tem nesse na momento questão que eu política, ela é escolho, boa. exatamente, é Hum, nesse momento que eu escolho, muitas vezes, quando eu estou com paciência para conversar com aquela pessoa, sabe? Então, eu uhum, sempre penso assim, quero discutir sobre esse assunto, estou com paciência para eu, né, poder mostrar o meu lado. É aí que vem a inteligência emocional, né? A gente hum, poder entender o quão disposta a gente está para entrar em um assunto que vai dizer sobre valores, sobre coisas que a gente acredita muito, e que a gente vai ter que ver uma opinião contrária disso, né? O quão disposta a gente está uhum. para isso. Então eu me envolvo em discussões em discussões assim, né? Eu digo discussão, gente, para mim discussão não é uma briga, sabe? Gritaria, babado, Sim, confusão, não. sim, Para mim sim. discussão é uma troca de conversa, é uma conversa mesmo. Uhum. Então eu não me envolvo numa discussão com uma pessoa que eu não tenho escolha se eu vou conviver ou não, se eu não tiver paciência, tolerância o suficiente para estar naquela conversa. Então, de duas, uma. Quando é uma pessoa que eu não posso, né, escolher se eu vou conviver ou não, ou eu ignoro, ou eu ainda tento manter a minha paciência até onde ela vai e acaba. Enfim, é onde É eu. bom que você vai E é assim, treinando, é. né? Agora, se é uma pessoa que eu tenho a possibilidade de não conviver com ela, eu sempre, é igual eu falei, eu não me segrego de pessoas de direita. Eu não falo, não vou conviver porque você votou no Bolsonaro. Mas eu acho que existem valores que são muito importantes para mim. Então, Sim. por exemplo, eu já estive com uma pessoa que votou no Bolsonaro e que até então não tinha problema nenhum. A gente estava conseguindo manter uma conversa legal. Mas aí ele já vinha com os assuntos para mim de que, tipo assim, mas se o nosso filho nascer gay, ele não vai poder. Eu vou levar ele para um puteiro, porque ele vai ter que aprender, que não sei o que, não sei o que lá. Aí, Aí na você hora. dá a E aí linha, né, minha filha? Aí, tá vendo? Aí os valores dele já começam a É, ultrapassar os meus, porque eu não vou ter um filho com uma pessoa dessas, porque eu não quero que meu filho cresça nesse ambiente, entendeu? sim. E mesmo que ele tivesse tendo uma conversa, eu via que os valores dele não estavam somente ferindo aquilo que eu acreditava dentro da sociedade e tudo mais, mas eu ainda tinha paciência para tentar conversar com ele, mostrar para ele um outro lado e tal, uma outra realidade que eu acho que ele não viveu e por isso ele não compreende. Mas quando isso começa a me ferir, sabe? É sempre assim, né? Quando fere a gente, aí eu já não consigo estar. Então, quando eu vejo que isso a longo prazo não vai me fazer bem, né? Por exemplo, uma pessoa querer ter uma arma dentro de casa. Não, não quero, obrigada, entendeu? Então, eu Uhum, tenho muito esse cuidado. uhum. E agora, quando eu consigo ter uma conversa com a pessoa, eu conheço várias pessoas que votaram no Bolsonaro e que depois de algum tempo eles mesmos arrependeram do voto, compraram muito assim das minhas causas é, de de poder, né, ver o outro lado das coisas, porque eu acho que, assim, a gente, né, e eu imagino que grande parte da maioria das pessoas que estão assistindo essa live, a gente tem um lugar muito privilegiado dentro da sociedade, né? Eu imagino que grande parte seja de classe média baixa para cima, né? E querendo ou não, eu sei que a gente tem muita dificuldade de olhar para os outros lados da sociedade e tudo mais. Eu mesma estava te contando outro dia que eu cresci sendo uma pessoa totalmente de direita e uma pessoa machista, entendeu? E foi justamente com pessoas ao meu lado que tiveram paciência para me mostrar os outros lados, sabe, de onde eu vivia, porque querendo ou não, Uhum. a gente vive numa bolha, a gente vive numa bolha em que a gente não sabe É. as milhares de, sabe, realidades diferentes da nossa que existe por aí. E eu tive Uhum. pessoas ao meu lado, minha irmã, essa aí, ó, eu. Minha irmã foi uma das minhas grandes influenciadoras, meu cunhado, Fernando. Eu tive uma professora também, a Fabiana. Enfim, eu tive pessoas que me ajudaram a ver, sabe, esse outro lado da vida. Uhum. E eu quero ser Sim. essa pessoa na vida das pessoas, até porque eu acho que não dá. O mundo que eu quero chegar, que é um lugar onde a gente tenha mais igualdade, em que a gente tenha mais consciência de classe, de escolhas, de realidades e tudo mais, a gente não vai atingir esse mundo se a gente não conseguir passar, né, esses valores que a gente acredita ter para frente.
entendeu? Uhum. Então, por isso que Entendi. eu tenho uma tolerância e eu tenho uma paciência muito grande, porque eu vejo um propósito por trás disso. Mas quando isso ultrapassa, né, os meus limites, né, igual eu estava dizendo, Uhum. e quando também começa a me ferir, eu deixo de conversar. Mas é muito difícil alguma coisa me ferir, assim, Sim. nesse sentido, É, sabe? eu acho que assim, a gente sempre fala do radicalismo do outro, né? E critica esse radicalismo e tal. E aí eu fico me perguntando assim, será que a gente não está sendo radicalista também quando fala assim, eu vou sair desse grupo porque meus familiares são todos bozos, né? Então, será que isso não é radical? Eu não vou ter convivência com essa pessoa? Claro, igual você fala, tudo tem um limite, né? Mas será que isso também não é um radicalismo? Assim, eu fico me perguntando muito disso. Você nem tentou. Quando você fala assim comigo, assim, a gente, igual você era de direita e se tornou de esquerda pelas influências que você tem, isso é muito da evangelização, exatamente igual, é a mesma coisa. E como a gente está numa guerra, sim, é uma guerra, a gente tem que ser inteligente e pensar estrategicamente em como converter as pessoas para o nosso lado, de forma inteligente, né? E eu acho que está muito ligado a essa questão. Você concorda? Eu acho que assim, que vai além de converter, eu acho que a gente deveria ir não com a intenção de converter. Porque eu acho que quando Uhum, a gente começa a conversar com uma pessoa na intenção de converter ela, a gente vai com uma ideia fixa já ali de que a pessoa tem que se convencer daquilo com aquele objetivo. Então eu uhum, prefiro dizer que a gente deveria abrir uma conversa para que as pessoas enxerguem a realidade que a gente vê, para que a gente enxergue a realidade que elas estão vendo naquele momento e para que aconteça essa troca nesse momento, entendeu? Porque também uhum, é você enxergando como que ali aquela pessoa de direita pensa, né? Da onde que vem esses pensamentos dela? Quais que são as prioridades dela e tudo mais? O uhum, que que ela tem uhum. enxergado sobre o É, mundo, né? E tudo mais. é, E a gente poder, então, nesse momento, ter uma troca. Até porque quando você enxerga também o lado do outro, você também vai entender como que você poderia colocar ou até mesmo absorver alguma informação que ele te passa, né? Então, assim, porque eu eu acho que acho que o fato isso que você falou sobre a gente, né? A gente tá, acho que eu também falei sobre a gente viver numa bolha, né? A gente vive numa bolha. E do mesmo jeito que as pessoas de direita, a gente percebe que eles têm muita dificuldade de visualizar alguns valores que são importantes para a sociedade, querendo ou não, a gente também acaba, se a gente né, fica com essa rixa, a gente acaba também estando numa bolha em que a gente não quer enxergar a realidade deles. Entendeu? E uhum, querendo ou não, gente, a gente nasce numa sociedade que, principalmente na classe social que a gente vive, inclusive muitas pessoas que são de classes sociais, enfim, a gente vê aí mulheres sendo machistas, gays sendo homofóbicos e pobres sendo de direita, mas, querendo ou não, a gente vive, a gente nasce em um país em que a maioria vai vir com pensamento de direita, com pensamentos machistas, com pensamentos que não, sabe, que não vão de encontro com a realidade da sociedade, entendeu? Então, a gente uhum. cresce nesse cenário. Então, as pessoas que são de É, direita, elas cresceram nesse cenário, assim como nós também. você sabe o que eu penso, assim, a sua irmã está falando assim, eu queria sair e evangelizar mais, mas amo minha bolha. Mas você sabe por que eu acho que é isso? Porque é confortável. Porque na realidade, cá entre nós, aqui a gente está aqui só entre nós, cá entre nós dá muito trabalho, amor. Você tem que chegar, você tem que discutir, você tem que entender o que que aquela pessoa passou, por que que ela defende tal causa. E isso dá trabalho. E a gente vive num mundo muito egoísta. Na verdade, você fala assim, você tá bem, tá tudo bem, né? Na verdade, você responde, você nem, nem espera a pessoa responder. Você já fala assim, tá tudo bem, né, querido? Então, ó, deixa eu te falar. Você não tá nem aí. Vamos falar a verdade. Você não está nem aí. Porque se você realmente estivesse interessado, você pararia e tentaria entender por que que você defende essa causa. Qual que é essa causa? Por que que isso é importante para você e tal. Mas a gente não quer isso. A Eu verdade acho é que assim, que a gente, claro que a gente tem que estar atento, gente. É o que eu sempre falo, ninguém é clínica de reabilitação de ninguém. Então a gente tem que entender até onde a nossa saúde mental também dá conta de tolerar, entendeu? Certas coisas. uhum.
Então, por Uhum. isso que eu falo que eu acho que a inteligência emocional, nesse caso, vai a partir daí. Se você Sim. não tem uma tolerância, uma paciência e tal, não sei o quê, para você manter uma conversa, uma troca saudável e tal, não sei o que vai acontecer de fato é você evitar esses contatos, né? Porque Sim. não vai ser algo Mas que você você. sabe que eu fico pensando que se você não aguenta, e eu posso estar errado, tá? E agora que realmente eu quero que você me diga. Mas se você não aguenta esse tipo de diálogo, o problema não é na outra pessoa, é em você mesmo. Entende? Porque você não está tão resolvido com você mesmo para você aguentar aquela barra, aquela, entendeu? Porque aquilo é uma violência, né? Realmente é uma violência, às vezes muito grande. Então, se você não estiver bem resolvido consigo mesmo, você vai evitar. Mas se você estiver bem resolvido consigo mesmo, a pessoa pode cagar você toda lá. Você vai ficar assim, ô, meu amor, tá bom. Vamos lá, vamos entender. Vem cá, senta É, comigo. assim, eu posso te dizer que eu sou uma pessoa que eu não me abalo, assim, tanto que eu tenho amigos que votam no Bolsonaro, tem gente que inclusive não se arrependeu e tal, depois de tudo isso, e que eles falam pra mim, que eles discutem comigo como se eu fosse muito doida, como se eu fosse louca, viajada das ideias, entendeu? Mas isso não me Uhum, abala, isso de fato não me abala. Eu acho que a gente tem que sim, cada um encontrar o seu limite. E claro, eu sempre falo isso, agora, Bárbara, psicóloga, entrando aqui nesse corpo, eu sempre falo que a gente tem que entender as limitações que a gente tem no nosso dia a dia, voltando isso pra gente, tentando entender, assim, o que isso diz sobre a gente? Né? Se eu tô uhum, tão limitada para enxergar o lado da outra pessoa, o que isso diz sobre mim? Entendeu? uhum. Sim, sim, sim. Então, Agora, eu acho que a gente tem que entender sim o limite que a gente tem, né? Eu muitas vezes, gente, tem hora que eu não tenho paciência para conversar, não é? Eu não sou a pessoa mais sensata de todas. A Virgínia tá falando que o uhum. que mais abala ela é a falta de humanidade e de empatia. Sim, mas Sim, só claro. que a humanidade e a empatia, elas não são valores inatos do ser humano. A gente não nasce Exatamente. com elas. Então, Uhum. por isso que eu consigo, às vezes, encontrar paciência e tolerância para conversar com algumas pessoas, porque eu vejo a importância desses valores, né, da humanidade e da empatia, e eu quero muito passá-los para frente. Mas, de novo, eu Sim. preciso de ter paciência para isso. E tem hora que eu não tenho. Tem hora que eu vou Sim. conversar com alguém e Uhum. que eu falo, ah, vou deixar pra Tá lá. bom. Depois eu. É. Outro dia mesmo, Outro uma dia eu amiga minha. evangelizo. Outro dia mesmo, uma amiga minha virou pra mim e falou assim: ai, amiga, você tem que me ajudar a ter umas ideias mais parecidas com a sua. Como que eu começo e tal, não sei o quê. Aí eu falei: olha, amiga, fica tranquila. Só de você ser minha amiga já é um curso intensivo em ser de esquerda, aceitação do corpo e ser feminista. Aí ela falou assim pra mim: aceitação do corpo, talvez. Ser de esquerda, vou pensar, mas feminista, nunca. Aí eu, na hora, eu não estava com vontade de discutir, eu não estava com essa paciência, estava fazendo outras coisas. Eu falei, acho que depois a gente pode conversar sobre isso. Eu tenho certeza que talvez a gente pode entrar, as suas ideias podem estar um pouco distorcidas do que você está imaginando, e a gente pode conversar depois sobre isso. Depois, agora não. Entendeu? Então a gente tem que Uhum. aprender ali o nosso limite. Porque eu podia, assim, no momento em que eu tô estressada com ela, pegar e falar, ô filha, pelo amor de Deus, você tá achando o que da sua vida, né? Você tá achando que você É, é quem? Mas exatamente, eu, né? eu Agora, percebi que eu não tava nesse momento de conversar e que eu falei, deixa pra lá, porque, sabe, é isso que o que eu quero passar é que é o seguinte, muitas vezes quando a gente escolher a problematização ao invés da militância, sabendo, de novo, a problematização é a fala agressiva e a militância é uma fala de troca, né, de talvez educativa, é, uhum, quando a gente opta pela primeira forma, a gente também vai estar causando distanciamento nas causas, entendeu? E é aí que as pessoas vão criando aversão e tal, e não sei o quê. Então, é isso que eu tenho para dizer. Se a humanidade e a empatia é algo tão importante, como que a gente não consegue ter empatia justamente com as pessoas que pensam totalmente diferente da gente? Como que a gente consegue exatamente. desumanizá-los e falar que eles são Uhum. inferiores e que são burros e que, Isso. pelo amor de Deus, e não sei o que lá, entendeu? É. Você começa a se questionar, né? Será que realmente isso é importante para mim? Porque se fosse importante para mim, eu tentaria
desculpa aí, é porque minha irmã me ligou, né? Ah, Aqui, eu vamos achei que eu ver. tava travada aqui, já tô, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não, é porque eu recebi a ligação de minha irmã, agora nesse momento não deu para falar. Ela não Aqui, tá vamos assistindo ler a um pouco dos live? comentários, né? Porque aqui é democracia, né? Não é só a gente que fala. Peraí, vamos ver lá em cima, ok? Vou pegar por aqui. A sua irmã falou: tem pessoas que só querem estar certas, não querem se abrir para ouvir o outro lado. Mas Certamente. você Tem. quer? Entendeu? Essa que é a pergunta. Se você sente falta disso, você fala que ao mesmo tempo você não tem paciência para ouvir o outro lado das pessoas, porque te parece burro, quem disse que as outras pessoas também não imaginam que o nosso lado seja burro? Elas não têm conhecimento. E muito do que está chegando para elas, né, da teoria, digamos assim, dos esquerdistas e tudo mais, está chegando de forma agressiva, que elas vão ter a mesma percepção que a gente tem deles. Entendeu? É. O blog Casal Mil disse: também tenho amigos, familiares, kkk, inclusive meus pais, que são bolsominions. Coitado. Não, eu tô brincando. Vai conversar, né, com muita inteligência emocional, né? Para conversar. Não é inteligência emocional que a gente descobriu aqui. Ama um pouco menos. Mentira, ama sim. Não, só não ama a política, né? Mas você ama ela de outro jeito. Eu não aguentaria conviver tão perto com um bolsomínio. De ser casada, viver na mesma casa. Ah, amor, também não. Aí não, né? Mas é isso que eu tô falando, entendeu? Eu acho que existem pessoas existem pessoas e pessoas, gente. É o que eu falei. Uma coisa é você conviver com uma pessoa que vota no Bolsonaro e que você não consegue ter uma troca inteligente em relação a isso, né? Não de novo, não que a gente precisa de ter uma conversa que a gente vai converter as pessoas, evangelizar as pessoas e tudo mais. Mas é você observar até onde que o valor dela vai ferir você e tudo mais, e o que você acredita. Porque às vezes ainda dá para você manter uma conversa inteligente com uma pessoa, até que devagarzinho a gente faz aquilo que eu tava falando que a gente eu, não faz. eu acho sim. Se você tá saindo com carinha, bonitinho, bacaninha, ele começar a falar de bolsominion, você vai assustar, né? E aí, o que acontece? Aí eu já acho que é um pouco difícil você tentar evangelizar, porque só se você tiver tido uma relação um pouquinho maior, já, aí ele não se revelou completamente, mas assim, é porque é uma relação muito, muito próxima. Quer dizer, daqui, sei lá, você tá namorando, então assim, amanhã ele vai te ligar. Ao passo de que seu familiar, você vai discutir, ter uma discussão tensa e tal, você só vai ver ele daqui uma semana, né? Então, assim, aí eu acho que realmente que tem uma diferença, você não acha? Assim, eu, pra ser sincera, eu milito em qualquer lugar, desde que eu esteja com paciência, entendeu? Então, assim, já aconteceu sim de eu estar numa mesa de bar conhecendo um carinha que vira pra mim e fala: eu respeito os gays, mas eu só acho que eles não. Só que eu não gosto de gay escandaloso. Aí eu falo, mas eu não perguntei se você gosta de gente escandalosa. Eu perguntei se você tem algo contra os gays. Agora, pessoas escandalosas podem ser gays, héteros, qualquer pessoa, né? Aí ele, não, que não é, que não é, que não é, que não é. E eu falei, olha, você vai me desculpar, mas a gente tem valores muito diferentes. Eu não tava afim de militar lá naquela hora. Eu falei, você vai me desculpar de verdade, mas eu acho que não vai dar pra gente manter a conversa depois daqui. É. Entendeu? Aí é questão Agora, até existem de. momentos em que eu consigo militar, que eu falo, olha, não, que eu tô inspirada. E aí vai. Vai, milito mesmo, depois eu bebo um copo Mas é d'água. porque também eu acho que a questão assim, você ama a pessoa, mesmo aquela que você vai escolher, talvez para sua vida toda, ou para um momento da sua vida que seja, ela tem que ter os mesmos ideais que você, né? Porque senão você não A ama. política, Entendeu? gente, querendo ou não, no momento que a gente está agora, ela, né, diz sobre valores, né, muito importantes pra gente. Então, assim, o Bolsonaro, ele tem ideias machistas, que muitos machistas não vão reconhecer como machistas, que não vão reconhecer como problemas. E o fato deles não reconhecerem isso como um problema, vira um problema pra gente que vê isso como um problema, que a gente fala, ué, se você não tá reconhecendo isso como problema, não sei. É, Então, né? E aí isso é, realmente cria uma barreira. E é por isso que a gente sim. tem que entender até onde existe uma troca saudável em que você consegue mostrar para as pessoas
o seu lado, da onde que vem a sua luta, para que ela consiga estar ali ao seu lado em algum momento disso e tal, e não sei o quê. Ou você não dá conta disso e você realmente deixa para que um militante faça esse serviço. Mas eu acho que é importante a gente não ir para o lado da problematização e da agressividade, justamente para que não haja um distanciamento da nossa causa. E em relação, assim, a gente ter essa paciência, né, para a gente conversar sobre os valores, o que para mim é muito útil é eu falar sobre as minhas vivências, entendeu? É eu falar assim, além, eu não falo assim, tem que ter consciência de classe. Não, eu falo muito bem assim, olha, eu tenho consciência de classe porque eu cresci né, em um mundo privilegiado, assim como você também cresceu e tudo mais, mas dentro da minha profissão, eu fui percebendo o quanto que existem realidades muito diferentes da minha que eu nem imaginava que existia. Gente, quem é que viu aquele documentário de meninas que não sabiam o que era menstruação e deixavam de ir na escola para não sangrarem ali no banco da escola e tudo mais, né? Existem religiões que eu nem sabia que existia mais, que é de pessoas que defendem que mulheres ainda não podem estudar, que mulheres não podem usar regata. Eu achava que isso não existia, entendeu? Eu jurava que dentro da minha bolha essas coisas não existiam mais, entendeu? Então, foi quando eu comecei a entender isso que eu comecei a valorizar, lutar por essas pessoas que ainda estão vivendo por isso e querendo trazer elas para terem os mesmos privilégios que eu. Eu odeio que alguém vira para mim e fala, ai, Bárbara, que você é muito batalhadora. E tal. Eu falo, gente, eu não sou batalhadora. Eu sou dedicada, mas eu nunca tive que pegar 3 ônibus, entendeu? Depois de ter dormido 4 horas e voltado do meu trabalho braçal para ir para uma faculdade e chegar em casa ainda ter que arrumar comida de filho e não sei o que lá, dar faxina em casa. Eu nunca tive isso. Então, como que a gente quer ditar a realidade de uma pessoa que tem isso, sendo que a gente nunca viveu? Vamos olhar para essas pessoas. Então, eu tendo a conversar com as pessoas, tentando mostrar muito o que eu vivi, aonde que eu aprendi, o que eu sinto por essas pessoas, o que eu sinto enquanto mulher quando existe uma fala machista, sabe? O que eu já sofri de machismo. Então, é assim que a gente consegue trazer a empatia delas também. Assim como eu tenho certeza que quem é de direita também vai poder me falar, Bárbara, mas eu penso isso por causa disso, disso, disso aqui que eu tô vivendo. E eu quero ouvir, porque eu quero poder contribuir, entendeu? Uhum. O meu irmão também tá aqui, tá? Não é só sua irmã, não. Só que aí a gente vai ter que entender, tentar traduzir, porque fala como advogado que é, né? Então vamos Vamos lá. entender. Será que a divergência não seria moral e ética e a questão política no Brasil apenas máscara para isso? Eu acho que a gente vive realmente, né, uma questão muito séria com a moral do nosso país. A gente sabe que a gente não vem de um país honesto, gente. A realidade é como eu disse, a gente cresce em um país com realidades sociais gigantescas, em que não vem muitas diferenças que existem, totalmente segregador e imoral, né? Gente, se os nossos políticos fazem o que eles fazem, né? Se as pessoas gostam tanto de perguntar, e o Lula? Até mesmo o Lula, que é o Lula, ele não fez as corrupções que fez e tudo mais, não teve as dificuldades que ele teve, sabe? Dentro da moral dele. A gente também tem as nossas. Quem aqui nunca foi corrupto? Entendeu? Quem nunca furou uma fila, sabe? Ultrapassou no trânsito e tal, e não sei o quê. Então, querendo ou não, gente, a gente vem de um país que é corrupto. Eu me lembro até hoje, assim, eu não tô querendo julgar a índole de ninguém, sabe? Mas é um convite para você olhar para si e ver de que moral que você tá falando, afinal de contas. Porque tá parecendo que a gente, né, nasce com uma moral maravilhosa, em que todo mundo é muito humano, muito empático, muito maravilhoso, e que veio o Bolsonaro e que transformou todo mundo em pessoas ruins. E não é, eu acho que é muito pelo contrário. Por isso que, para mim, a evangelização, digamos assim, é tão importante. Porque existe aquela teoria, né? O homem nasce bom ou o homem nasce mal, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe ou o contrário. Independente de qual for, ele nasce na sociedade, entendeu? E a nossa sociedade é uma sociedade imoral, machista, corrupta, entendeu? Então, querendo ou não, os nossos valores eles vão estar deturpados em qualquer realidade, eu imagino. E A tanto que Paloma falou eu assim, falo mesmo que eu não sou totalmente feminista, eu não sou totalmente de esquerda. Eu
a cada dia que passa, eu me construo mais um pouco. Aliás, eu tenho que me desconstruir, entendeu? Porque eu não nasci com todos os valores que eu tenho hoje. É realmente uma construção. Sim. A Paloma falou assim: saí mesmo do grupo para seguir amando a família. Mas aí, olha como que eu vou te dar, como que você vai ficar orgulhosa de mim. Que eu isso aprendi com você em terapia. Olha, ó, presta atenção. Ah, Amor, deixa eu explicar, Paloma. A gente só sabe que realmente está amando aquela pessoa quando ela tem os erros dela e a gente continua amando ela. Então você pode continuar a ficar no grupo e vão falar coisas e você vai tentar evangelizar. Ah, eles não vão curtir ou vai achar ruim, mas você vai se manter ali, porque mesmo eles sendo a pessoa que você não gostaria que eles fossem, você continua amando. Correto? Xinxin? eu acho que o amor vai muito disso, né? Das pessoas poderem falhar, né? E você, até porque a gente também tem que se permitir falhar para a gente ser amado. E aí a gente vai entrar numa discussão, né? Assim, beleza, mas até onde eu vou amar quem está me ferindo, né? Quem está com a intenção de ferir os meus valores e tal, não sei o quê. Não vamos descartar isso não, tá, gente? Não tô querendo colocar ninguém num relacionamento abusivo ou romantizar alguma coisa desse tipo aí, não. O que a gente tá falando aqui é um pouco diferente, né? Que eu mesma assisti uma palestra sobre relacionamento que dizia que amar não é compatibilidade, sabe? Amar é você ter a capacidade de ter uma troca em relação às diferenças do seu parceiro. Então, por isso que eu digo, quando você percebe que tem essa troca, mesmo que você seja de esquerda e a outra pessoa é de direita, gente, tá tudo bem, desde que um consiga ouvir o outro, desde que um consiga valorizar o lado do outro e tal, e não sei o quê. Quando isso começa a te ferir, né, a ferir realmente os seus valores, que aí é quando a pessoa já não consegue te escutar, que é quando a pessoa já não consegue realmente ouvir o que é que você tem a dizer, entender o seu lado e muito menos o seu dela, que aí eu acho que deixa de... Não é nem que vocês são incompatíveis, não, é porque vocês não conseguem ter essa troca de respeito. Entende? É, Não que seja só da sua responsabilidade, mas né, quando a gente vê sim. que o do outro lado não existe isso, eu, por exemplo, não ficaria em um relacionamento, igual eu disse, em que a pessoa vira pra mim e fala que o nosso filho vai ter que ir pro puteiro se ele resolver ser gay. Eu falo, amado, desculpa, Então, né? tchau, né? A Ana de Matos falou: eu saí do grupo da família porque são Bolsonaro. E eu tentei muito, segurei muito para não sair. Chegou no ponto que eu não dava mais. Mas mantenho amizade com vários bolsominions. Você sabe o que eu acho? Assim, é uma questão que aí você tem que resolver consigo mesma, Ana. Porque quando você está muito bem, a pessoa pode esbravejar e falar, e você ficar muito irritado com os princípios que ela tem, porque não são compatíveis com você. Mas você vai chegar, você vai argumentar. É bom para você treinar a comunicação que a gente fala não agressiva, sabe? É muito bom fazer isso com Eu acho que a gente familiares. tem que olhar o impacto que as pessoas estão causando na gente, né? Assim, com a opinião delas e tudo mais. E, de novo, gente, eu sei que é uma opinião que fere certos valores morais, que ferem coisas que a gente acredita com tanta certeza e com tanta lealdade à causa que a gente está vivendo ali, né? E tudo mais. Mas é muito importante que a gente de esquerda, né? Nós somos pessoas que a gente tenta enxergar tanto as outras realidades além da nossa, e que eu acho importante que a gente tente, não é compactuar, sabe? Não é você aceitar, não é você, sei lá, fala isso mesmo, acredita nisso mesmo que tá tudo bem. Mas é você poder entender da onde que vem essa outra realidade também. Sabe? É a gente sair da nossa bolha e ver a bolha do outro também, entendeu? Estourar as duas e entrar nesse entendimento. Mas, de novo, gente, respeitando a nossa saúde mental, até onde que é o nosso limite. Eu acho que é importante, sim, a gente olhar pra gente quando algo tem um impacto tão grande, quando a gente tem tanta dificuldade em ver essas outras coisas. E eu entendo, gente, essa questão política que a gente tá vivendo é um treino, viu? É um treino, porque eu tô falando aqui como se fosse fácil, como se
a gente tivesse falando, tendo aquelas discussão de se o vestido é preto ou se é dourado, sei lá, aquelas discussão que tem no Facebook, sabe? De quando a foto, uns enxergam a foto de uma cor, outros enxergam a foto de outra. Mas não, eu sei muito bem que né, dói lá no fundo. Tem muitas coisas que pra gente é difícil. Mas eu acho que o que eu falo, gente, é tudo que chega pra gente que nos causa um sentimento. Além de você olhar para aquela situação e apontar o dedo para aquela pessoa, olha para você também. Porque justamente para a gente não causar um distanciamento das causas que nós esquerdistas lutamos, entendeu? Porque, E aí eu falando agora para os jornalistas, né, que seguem a gente, comunicadores de modo geral, nós temos obrigação de saber lidar com isso através da comunicação não violenta, né? Então, assim, porque senão a gente não vai conseguir comunicar, a gente não vai conseguir falar, né? Você vê, imagina se os jornalistas que estão todos os dias, coitado, fica uma dó desse povo lá com o presidente em Brasília. Se eles tivessem uma inteligência, vou sair do grupo agora, vocês não confiam em mim. Imagina se eles tivessem isso. Eles não iam lá todos os dias, o cara lá xingando, falando merda, falando bosta. E eles lá, firme e forte, ouvindo, repassando. Isso é ter muita controle emocional, né? E eu acho que nós, enquanto comunicadores, devemos aplaudir esses colegas, porque não é fácil. E aprender com eles, né? Agora, o Renato está dizendo assim, a discussão instrumentalizada pode ser uma violência, por isso a fusão de horizontes seria o mais adequado. Eu te confesso que eu entendi, não. Eu estou tentando entender também, mas o que eu entendi, assim, digamos que fusão dos horizontes seria fusão das ideias? Deve ser. Acredito que sim, né? Então, assim, acho que é exatamente sobre essa troca que eu tô falando, sobre a gente observar os momentos em que a gente tem a tolerância para militar e evitar os momentos que a gente não tem essa tolerância e que a gente acaba né, levando isso como agressividade, acusações, problematizações. Claro, também não evitando as nossas denúncias, porque denúncias são necessárias dentro da política. Então, né, muitas vezes a gente precisa... Às vezes, os direitistas, eles se incomodam muito com as denúncias que são feitas pela parte da esquerda, e aí surge um lá, dizendo, mas e o Lula? E aí, né? Mas, isso, eu acho que aí os de direita também têm que começar a perceber o que é uma denúncia e o que a gente está querendo, o que é uma coisa que está indo de agressividade. Aí que é a hora dos de direita também irem lá para terapia e falar, ué, mas o que é que está me incomodando tanto as pessoas estarem denunciando pessoas ali aliadas, né, do governo atual e tudo mais? Porque não pode mais? Acabou? Não pode. Né? Pois é. O Luiz Renato, que é o jornalista aí do Portal Gama, também diz: também existe vida e inteligência na direita. Claro que existe, graças a Deus, né? Com certeza. E é com essas pessoas que eu espero imensamente encontrar. Eu tenho certeza, gente, que partido e tal, não sei o quê, não é sinônimo de inteligência nem nada, não. Até porque, eu vou falar pra vocês, existem muitas pessoas que se falam que são de esquerda, que falam que são feministas e tal, e não sei o quê, e que estão, assim, me dá até raiva, porque é o que acontece. Distancia a causa, fala bobagem e tal, não sei o que. Então, eu não acho que isso seja sinônimo de inteligência, não. Pelo contrário, o que a gente está falando aqui é justamente para convencer as pessoas de que existe uma troca inteligente entre esquerda e direita. Dá para existir, desde que nós, de esquerdas, façamos a nossa parte de termos essa nossa inteligência emocional, entender quando que a gente está tendo essa tolerância ou não. A Ana tá assim, saiu do grupo de familiares exatamente porque não tem um pingo de empatia. Eu vou contar um caso interessante para vocês. Eu fui incluída num grupo de empresários de Belo Horizonte. Aí tinha um empresário muito Bolsonaro e colocava os trem, colocava. E aí um dia, na minha inteligência muito trabalhada na psicologia junto com Bárbara, eu me envolvi de empatia e falei com ele. Primeiro, chamei ele pelo nome, né? Que não vou dizer o nome dele aqui para não expor. Mas aí eu falei, fulano, porque primeira coisa, porque o que estava dentro aqui, eu falei, ô seu filho da puta, né? Mas aí eu não ia falar isso, né? Eu falei, fulano, deixa eu te contar uma coisa, amor, deixa eu te falar.
Aí ele tava falando lá que tinha de abrir o comércio, porque ele é empresário, né? Tinha de abrir o comércio e tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, eu também sou empresária, sabe? Também sou empresária. Mas eu entendo que eu sendo do grupo de risco, né, que sou diabética, eu não posso estar lá, né? Assim, eu não posso ter contato com as pessoas, porque senão eu posso ir para o hospital e ter grandes chances de morrer, justamente por, né, por ser diabética e tal. Nesse tom, entende? Aí ele chegou e falou assim, eu não sei o que ele colocou lá, e falou, começou, porque esses jornalistas, porque tem isso também, nós sofremos muito, né? Esses jornalistas tudo mente, isso aí são dados tudo mentiroso. Aí tem um negócio circulando aí, tem uma matéria feita nos Estados Unidos, falando, retratando como que estava aqui, e eles entraram em favela, mostraram que o pessoal de favela tá andando normalmente, né, e tal, não sei o quê, e tudo. Aí eu falei assim, ô fulano, você viu a matéria lá em cima? Se você não acredita nos jornalistas brasileiros, que pode sim, né, às vezes tem um interesse econômico, e esses jornalistas que vieram de fora e fizeram a matéria? Como é que você vê isso? Aí eu falei assim, são tudo bandido, tudo comprado e tal. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar. Aí eu mostrei a capa dos Estados Unidos, que naquela época, gente, era 10 mil, agora é 13 mil pessoas mortas, né? Aí eu falei assim, eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de empatia, sabe? Os Estados Unidos fez uma capa muito interessante, que ela colocou lá 10 mil mortos e o nome das pessoas, né? Aí eu falei assim, um desses nomes dessas pessoas que estão aí são muitos colegas jornalistas que estão na batalha para mandar informação para vocês, sabe? Então, assim, tem várias pessoas que estão ali que são conhecidos de alguém e que morreram, né? E que morreram. Então, assim, por mais que eu seja empresária, também estou passando as minhas dificuldades e tal, econômicas, não não, não tem preço o valor de uma vida, sabe? Então, assim, na hora que você for colocar isso aqui no grupo, pensa um pouquinho, tem um pouquinho de empatia com a morte dessas pessoas. Eu sei que é difícil quando não dói na gente, quando não é um familiar, né? Quando não é você mesmo, é difícil ter esse olhar. Mas tenta, você consegue. Aí ele saiu do grupo. Oh, que diabo! Acontece, né, gente? Acontece com todos nós. Eu acho que é muito disso. Eu acho que a gente tem muito que... O que eu falo aqui sobre haver uma troca inteligente entre pessoas de esquerda e de direita é sobre a gente também visualizar qual que é a realidade do outro, sabe? Por exemplo, outro dia mesmo, um amigo meu tava me contando, perguntei pra ele, ele falou assim, meus pais estão trabalhando e tal, não sei o quê. Aí eu não sabia se eu falava que bom ou que ruim. Porque a gente nunca sabe qual que é a necessidade da pessoa. Às vezes eu falo, não, que ruim, não devia. Aí ele fala, que não devia, Bárbara. Devia sim, poxa vida, senão eu ia estar passando fome. Ou se eu falo, que bom, aí ele fala, que bom, mas meu pai saindo, né, e tal, não sei o que. Então, eu acho que a gente tem que entender muito exatamente qual que é a necessidade do outro dentro da discussão política que ele defende e tudo mais. Mas eu tenho que dizer uma coisa aqui, que o nosso tempo já está acabando, que nessa história teve um lado positivo, porque tinha esse empresário, e no meio desse empresário tinha um rapaz que ele trabalhava no restaurante, ele era garçom, e aí o restaurante fechou e ele estava sem dinheiro, sem e tal. Então ele estava concordando muito com esse cara, nesse empresário, coitado, porque ele não tinha dinheiro. Aí eu falei assim, ninguém tá nem aí para mim. Eu tô passando fome, minha família e tal, não sei o que e tudo. Eu coloquei aqui outro dia, e eu não tinha visto. Eu coloquei outro dia que a minha esposa está fazendo as geleias. Aí eu falei assim, deixa eu ver sua geleia. Aí ele chegou e falou assim, e eu sou diabética, né? Aí ele chegou e mostrou lá a geleia, assim, quanto que é? Como que faz para pegar? Como que faz para pagar? Eu comprei 2 geleias, dei para minha irmã, Alessandra. Minha irmã tá aqui, ó, de prova. Eu dei para ela. E nisso, menina, começou, o pessoal que tava lá começou a pedir para ele, entendeu? Foi pedindo geleia. Ele entregou outro dia, foi ontem, eu acho que ele entregou para minha irmã e tal. Então esse eu evangelizei. É isso, gente. Eu, assim, só quero que a gente leve essa discussão
para esse lado, né? Da gente poder disseminar valores que a gente luta tanto, que é a humanidade e empatia. A gente conseguir fazer isso através de uma militância saudável e inteligente, também tendo empatia, entendendo que todos nós crescemos em uma realidade que é imoral, sim, querendo ou não, e que a gente precisa sim de ter tolerância, mas a gente também não precisa de ultrapassar a nossa saúde mental para, né, para isso. É importante a gente olhar o tanto que as coisas estão nos incomodando também e tratar isso com a gente. E acho que é isso, né? Assim, mais alguma coisa? Não, tem a Virgínia falou, e tem os lacradores, e tem que tem a opinião e que não querem mudar. Aí é difícil. É difícil, mas é possível. Eu te dei dois exemplos, É, assim, né? é Um foi pro difícil. mal, outro foi pro bem. E tem hora que a gente tem que entender, gente. Tem hora que realmente não dá, que a gente fala, ah, beleza e tal, não sei o quê. Mas é a gente questionar a nossa necessidade de, como que eu poderia dizer, de se afastar. Gente, é um assunto delicado, viu? Porque quando eu falo assim, a gente tem que questionar qual que é a necessidade da gente segregar, da gente se afastar, eu sei que a gente está falando sobre assuntos, né, sobre valores que são delicados de fato, né? Que a gente está falando de vidas, por exemplo, nesse momento, né? Quando a gente fala sobre a realidade que a gente está vivendo agora, a gente está falando sobre vidas. E muito do que eu percebo é que o que acontece? Que eu sempre percebo no discurso das pessoas que são de direita. Elas têm dificuldade de entender que o presidente, ele está em uma posição que ele atinge não somente o discurso do presidente, as escolhas do presidente, não atinge não somente a classe deles, né? Mas então quando o presidente ele fala, sinto muito, né? Não posso fazer nada, quer que eu faça o quê? Então, as pessoas entendem, mas ele falou isso de brincadeira, gente, e tal, tá bom. Mas e se fosse o seu pai que tivesse morrido? Isso ia ser levado numa brincadeira? Você ia conseguir ver isso como um discurso de um presidente ok? Entendeu? Hum, Então, é a mesma hum. coisa lá da Regina Duarte. Não, tudo bem, era a primeira entrevista dela e tal, não sei o quê, mas sério que a gente deveria esperar isso de uma ministra, entendeu? De uma pessoa que tá nesse cargo? Será que não tem alguém melhor para ocupar esse cargo? É, E as pessoas que estão, e exatamente. as outras pessoas que vivem numa realidade diferente da nossa? Então eu vejo que realmente existe muita falta de empatia, mas essa falta de empatia que existe do lado das pessoas de direita, eu sempre vejo que elas estão com dificuldade de enxergar as outras realidades. E a gente entrar nesse discurso com dificuldade de enxergar a realidade deles, que estão com dificuldade de enxergar a realidade do outro, fica complicado. Sim. A gente está já no finalzinho, só vou ler aqui da Mirielle, que ela falou assim: há pouco tempo um pastor falou que as mulheres com estudo não aceitariam qualquer homem, e por isso não deveriam estudar e nem formar. Bom, a gente tem de tudo nessa vida, né, gente? Tem de tudo nessa vida. Errado não tá, eu acho, né? Assim, de fato, o machismo vem justamente para que as mulheres não possam ter muitas escolhas, né? Isso. O Hilker, eu acredito que as pessoas respondem a incentivos. Sim. Aí eu também. A Rubia falou que ela não sai do grupo, isso mesmo. Personalidade forte, né, minha filha? Essa daí, essa daí não. Ó, já estamos acabando. Eu queria agradecer demais, Bárbara, de novo, por aceitar meus inúmeros convites que eu já fiz de live. Porque a gente precisa ter esse lado mais de inteligência mesmo, emocional para tudo, né? Importante. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho muito bem feito que você realiza. Eu queria convidar todo mundo para acessar o Portal Gama.